Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, eu quero saber como é que está a saúde das pessoas que foram atingidas pelo raio. Se você tem essa informação para passar aqui em primeira mão, porque a gente se preocupa também com as pessoas que sofreram esse infortúnio, não é isso, Nicolas? Como é que está a situação deles? Com certeza. Primeiro, boa tarde, Pânico, boa tarde a todos aí. Eu estive ontem, assim que eu soube da informação, né, das pessoas que foram atingidas pelo raio. Eu fui no hospital de base, ali do DF, conversei com o Dr. Renato, que me falou que até então ali tinham 27 e duas apenas que estavam ali em observação, mas também não era nada grave. Cumprimentei, fiz questão de abraçar, fiz questão de deixar, enfim, né, minha solidariedade. No fim ali falei, né, com a imprensa também, porque foi muito interessante, né? Nos 7 dias de caminhada, vários deles apareceram, não deram uma linha no jornal. E aí, enfim, acontece um incidente natural e eles já querem colocar o foco e colocar uma narrativa toda em cima de mim, né? E é engraçado, porque o rombo do INSS não é culpa do Lula, a mesadinha do filho do Lula não é culpa do Lula, o Correios está quebrado das estatais não é culpa do Lula, um contrato de 129 milhões da mulher do Moraes com um banco cheio de escândalo não é culpa dele, mas um raio que vem do céu, aí é culpa do Nicolas, né? É inacreditável e são muito previsíveis, né? A forma como eles atacam, né? O movimento que, assim, Deus cuidou muito, Emílio, nesses 7 dias, porque a quantidade de pessoas que foi surgindo e mobilizando, enfim, vários desses dias caminhando à noite com rodovia e uma chuva absurda, isso ter acontecido e ninguém ter morrido, para mim, de fato é um milagre, porque caiu um raio forte, né? Pegou ali, eu acho que num gerador e ricocheteou ali nas pessoas e, assim, ninguém ter de fato morrido, realmente para mim é um milagre, foi um livramento. Isso não ter ocorrido, choveu muito, 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 e quando nós chegamos lá, parou de chover, a gente conseguiu falar, né, discursar para as pessoas. Então, esse é o ponto, né? A gente tem feito o possível para que realmente essas pessoas, né, tenham, obviamente, o devido atendimento, sejam liberadas, mas graças a Deus, até então, né, das informações que eu tenho recebido, as coisas estão caminhando bem. Muito bem. Nicolas, primeiro parabéns, cara, porque você mobilizou, né, com muita coragem. Eu acho que o Brasil estava com medo de se manifestar. Esse era o sentimento de todo mundo que viu, né, a execução, né, desse ato que você promoveu. Você falou de fé. Da onde que veio essa inspiração para você criar essa movimentada que você deu em todo mundo, na política, nas pessoas que precisavam questionar o que está acontecendo? Da onde surgiu a ideia? Antes de mais nada, Daniel, eu aprendi com o C.S. Lewis que existem 2 tipos de pessoas mais perigosas no mundo. Aquelas que espiritualizam tudo e aquelas que não espiritualizam nada. Então, eu aprendi a ter equilíbrio nesse sentido, né, da espiritualidade. Então, digamos assim, no meio né, cristão que eu vivo, digamos assim, eu posso me considerar um cético, digamos assim, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que eu sou um cristão e eu espiritualizo tudo, né? Porque eu fui comer um pão, aí o pão não caiu com a manteiga para baixo, Deus que ajudou. Não, como a Bíblia diz, né? O sol nasce para todos, então existem coisas que realmente, enfim, acontecem porque é o natural, né? Colocar a mão no fogo vai te queimar. Enfim, mas só deixando esse primeiro ponto claro para ninguém achar que eu sou, digamos assim, como eu posso dizer, um excessivo espiritual nesse sentido. Mas em julho do ano passado, eu estava extremamente angustiado, incomodado. Eu acho que, como milhões de brasileiros, né, de ver a situação que o país enfrenta, escândalo atrás de escândalo, a criminalidade tomando conta, a gente olha para nós e a gente fica impotente. A gente fica se sentindo realmente assim, sem meios de ação para poder combater, né, o mal. Você vê um STF totalmente desviando a sua função, tomando conta do país. Você fica vítima, né, de um sistema onde ele te amarra. Se você fala, eles querem te prender. Se você se posiciona, eles querem derrubar a sua rede social. E ainda assim, as pessoas também te cobrando. Afinal de contas, você é deputado. E eu entendo essa preocupação das pessoas, né, porque eu também me sinto assim. Eu falei, o que eu vou fazer? Então eu queria fazer algo para poder mobilizar as pessoas, mas não poderia ser um acampamento, porque eu não queria, né, colocar as pessoas em risco para, sei lá, um novo 8, né, de janeiro, porque eu sei que eles poderiam aproveitar isso. Eu sei que eles são sagazes nesse sentido para poder fazer o mal, né, usar pessoas de bem para isso. Então eu fui pensando em julho, eu tive essa ideia. Eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer uma caminhada. Mas eu acho que nunca tinha dado um momento, sabe, certo, até que eu estive agora para destinar uma emenda em Paracatu.
e voltei pro hotel na noite anterior, na verdade. Eu falei com o meu assessor, falei, ó, é o seguinte, aquela ideia, eu vou colocar ela em prática agora, eu acho que chegou a hora e eu vou. Falou, cara, eu tenho que avisar, avisa só amanhã para segurança, o pessoal do PLF, né, da Polícia Legislativa Federal, porque para não vazar, porque senão, enfim, eu sei como é que a esquerda age, né, e a STF age. E daí eu simplesmente comecei a andar. Ligou para a segurança, liguei para meu pai, para minha mãe, para minha esposa e parti. Saí de Paracatu até Brasília. Então a inspiração, cara, eu não tenho dúvidas que vem de Deus, mas ela surge a partir, obviamente, também de uma indignação pessoal e de um olhar coletivo. Eu via a angústia das pessoas. A gente se tornou um país desanimado, um país desesperançoso. E a política, a gente fala mais de política no nosso dia a dia do que as coisas boas que tem no nosso país, né? Poxa, daqui a pouco eu não tenho dúvidas, vai se politizar a Copa do Mundo. Daqui a pouco vai ter gente, né, comemorando, né, sei lá, uma derrota do Neymar, uma lesão do Neymar, só porque, sei lá, ele é um cara que apoiou o Bolsonaro nas últimas eleições. Agora, por exemplo, a esquerda estava comemorando o raio. Tinha uma pessoa que estava lá, né, pedindo para Deus para poder descer um raio, né, trovões sobre a manifestação. Então, assim, nunca foi tão fácil escolher um lado e nunca foi também tão fácil a gente olhar para o lado e falar, cara, precisamos fazer algo. Então, antes mesmo de eu chegar no final dessa caminhada, eu já percebi que eu tinha atingido o objetivo. Emílio, Daniel, galera que tá aí, não foi uma mobilização, digamos assim, de partidos políticos, de diretórios de partidos, sabe? Não foi. Muitas dessas pessoas participaram. E daqui a pouco eu conto como foi assim, o bastidor, mas foram pessoas comuns. Eu vi gente escrevendo no isopor, Acorda Brasil com batom, colocando na sua blusa branca, no moletom, criança vindo, andando descalço, pessoas idosas, sabe, tomando chuva, caminhando quilômetros. Tinha uma senhora lá que estava com 77 anos, sabe, com o joelho com problema lá e andando. A filha dela veio me apresentar a ela. Pessoas de bengala. Tinha um cara que ficou horas fazendo corrente humana com uma das pernas dele era uma perna, foi amputada, né? E era uma perna de metal ali, de aço, e caminhando, cara, e feliz. Tinha uma família eles eram 8, eu acho, só de mulheres, e elas fizeram uma corrente só delas, assim, segurando. Então, quando eu vi que meu objetivo foi alcançado, eu fiquei realmente muito grato a Deus, porque eu falei, olha, eu consigo dar o primeiro passo, mas quem consegue convencer o coração dessa multidão para poder estar aqui, cara, não sou eu, esquece. Sabe, você pode dar o primeiro passo, você pode falar, mas quem vai lá dentro do coração da pessoa e coloca, entendeu, essa chama para poder acordar, é Deus, cara. Então, eu acho que assim, foi algo de verdade, foi algo fenomenal. Eu não consigo, assim, descrever tudo que a gente viveu. Vou tentar falar o máximo aqui possível no tempo, né, reduzido que a gente tem aqui, mas realmente para mim foi algo espetacular da parte de Deus.